Pessoal, vamos lá então, né? Eu vou voltar lá na parte onde nós terminamos a aula passada, que é aqui. Bom dia, Anderson. Bom dia, João, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, continuando então, tá falando das savanas, né? Bioma típico de regiões tropicais, com estações secas. Então, pensa aqui, ó, aqui é um clima tropical. Aqui nós temos o verão chuvoso e o inverno seco. A estação seca aqui é o inverno. O fato da gente ter uma estação seca em áreas de savana faz com que, por exemplo, o lençol freático afunde mais no chão. Faz com que o solo perca mais umidade. Faz com que muitas plantas, sabendo que vai ter uma estação seca, liberem as suas folhas para evitar a perda de umidade. Faz com que, na busca por nutriente no solo, a raiz lá no fundo faça mais esforço para alcançar lugares distantes. Isso reflete no tronco, que fica retorcido, como vocês estão vendo aí. Faz com que o lençol freático mais fundo exija que a raiz penetre mais fundo no chão, provocando o surgimento de árvores inversas. Tem árvore que tem 18 metros de raiz para 3 metros de árvore só. E esse crescimento para baixo faz com que também o nutriente não sobre para a árvore crescer para cima. Então, geralmente são arbustos. Isso vai explicar as características das savanas. Chaparral no México, Llanos na Venezuela, Cerrado e Caatinga no Brasil são as nossas savanas. Aí eu quero mostrar para vocês especificamente Cerrado e Caatinga. Então lembra, Cerrado é savana, tá? Aqui, galera, eu mostro uma publicação da Conservação Internacional, que é uma ONG de proteção ambiental, que fala o que tinha de cerrado e o que tem. Eu vejo um certo exagero aqui, mas, enfim, o cerrado é o bioma do Brasil que mais passa por devastação. Então, vamos lá, ó. Recapitulando, meus amores, a Amazônia é o bioma que é menos destruído. Embora o processo de avanço lá está grande, mas é o bioma mais conservado. A Mata Atlântica é o mais destruído. O Cerrado é o que passa pelo maior processo de destruição. Tá entendido? Características do Cerrado: cascas grossas, troncos tortuosos, raízes profundas, solo ácido e pouco fértil. Aí vamos lá. Casca grossa. Por quê? Bom, a casca das árvores do Cerrado ela é mais grossa, igual a foto do Serginho aí, vocês estão vendo, para evitar a perda de umidade durante a estação seca e para evitar que as queimadas destruam facilmente o bioma, na medida em que tem queimadas que são naturais. Aqui no livro de vocês, até fala assim, ó, na página 51, super espesso, adaptação para resistir ao fogo. Esse sober aqui é tipo uma antipele da pele da árvore. É uma casca que está por baixo da casca superficial. E aí ele é mais espesso para suportar mais ao fogo, porque sabe que vai ter fogo, né? O tronco é retorcido pelo esforço que a raiz faz em busca de nutriente. A raiz é profunda pela necessidade de penetrar mais fundo para chegar no lençol freático e buscar hidratação. O solo, basicamente, é latossolo, é um solo ácido, consequentemente, ele é pouco fértil. Aí eu pergunto para vocês, por que que em Goiás, Mato Grosso do Sul, onde o solo é ácido e pouco fértil, tem tanta lavoura assim? Já estudaram? Porque tem uma forma de corrigir o pH do solo para que ele fique mais fértil, que é introduzindo calcário, e aí eu tenho um processo chamado de calagem, certo? Então tem corretivo. Aqui tem o tucano, e aqui o periquito está roendo o coco da guariroba, e chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Não sei se já ouviram essa musiquinha, mas eu coloquei aqui um pouquinho de fauna para dizer que se o cerrado é a flora que passa pelo maior processo de destruição, a casa desses animais está desaparecendo, né? E muitos deles estão ameaçados de extinção. Ok? Causas de la devastación del cerrado: a agricultura, expansão agrícola, pecuária, sobretudo pecuária extensiva, e a extração vegetal. Aí você vai dizer assim, mas peraí,
Madeira do Cerrado não é boa para móveis, não é boa para construção civil. O que faz com madeira do Cerrado? Galera, geralmente carvão, tá? Abastece carvoarias, muitas vezes clandestinas, que muitas vezes exploram a mão de obra infantil, infelizmente. Cerrado tá aí, vamos para a Caatinga. Caatinga não é um peido, não é um fedor. Caatinga é mata, tinga branca, é uma mata mais seca por causa da seca prolongada. A Caatinga está presente no sertão do Nordeste e adaptada ao clima semiárido, que é um clima quase seco. Presença de plantas xerófilas. Já falei de xerófilas para vocês, lembra? Vegetação adaptada a pouca chuva. Aqui tem uma foto que foi eu mesmo que fiz, ó, lá no sertão da Bahia, onde a gente consegue ver em primeiro plano aqui cactos, de forma natural. Por quê? Porque cactus se adapta a pouca chuva. Lá quase nunca chove. Certo? Pessoal, no sertão chove? Lembra que eu cantei a musiquinha para vocês? Falei o poeminha, né? Quando chove no sertão, o sol deita, a água rola. Então, assim, chove, mas é uma estação de chuva mais curta. A estação seca é muito mais comprida. O solo do sertão, ele é fértil, se ele for irrigado. Porque se não for, galera, reza a lenda que essa vaca aqui era a única fonte de alimento para um camponês, porque dava leite. Em uma época de seca prolongada, como vocês estão vendo o mato seco lá, a vaca não tinha mais onde pastar e começou a ficar enfraquecida. Falaram para o dono que se ele mantivesse ela em pé e não deixasse ela deitar, a não ser na hora de dormir mesmo, né? Ela não ia morrer, mas se deixasse ela ficar deitada lá de dia, ela ia morrer porque ela ia entregar os pontos. O que ele fez? Ele fez um suportezinho para manter ela em pé. Acabou que o dono morreu de fome, de sede, segundo a lenda, e a vaquinha ficou lá como uma espécie de monumento que os familiares ergueram para lembrar da história dele. Não sei se a história é verdadeira, não sei se não é. O fato é que tem uma carcaça lá, mantida em pé. Acho que nem o urubu quer mais, porque o urubu já veio cá e comeu o que tinha que comer. Enfim, histórias como essa, de tristeza associada à seca do sertão, ela nos comove e nos dá a impressão de que a culpa é da natureza. E, galera, não é. Aqui é má vontade política. Israel é muito mais árido e ninguém morre de sede por lá. Certo? Aqui não tem água caindo do céu, mas tem água no lençol freático. Qualquer poço artesiano resolveria. Sem falar que tem água que cai do céu também, na média 3 meses por ano, que daria para fazer calhas e captar essa água para uma, sei lá, uma espécie de cisterna e usar essa água para animal e planta, por exemplo. Dá para fazer, porque se tiver irrigação, olha para cá, plantio de uva, que é de clima temperado no sertão. Hoje a Del Valle tem uma grande fábrica lá, porque eles estão plantando fruta nas margens do Rio São Francisco, que facilita a irrigação, e essas frutas são padrão exportação. Chama Codevasf, Cooperativa de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Tem prosperidade chegando por lá. Resta ter boa vontade política para resolver a questão, tá? Transposição do Rio São Francisco, fala-se em transposição do Rio Tocantins, postos artesianos feitos para esses camponeses, são iniciativas que resolvem a questão. Pelo menos ajudam, né? Se resolvem, eu já não sei. Beleza? Com Caatinga. Alguma pergunta? Então vamos seguir. Galera, na sequência, o livro de vocês propõe que falemos sobre desertos. Página 53. Na verdade, é vegetação litorânea, né? Enfim, eu falo dela depois. Deserto, ele pode ser entendido como um lugar com escassez de vida, paisagem desértica, e se for esse o parâmetro, eu tenho que pensar em deserto gelado também. Só que, via de regra, deserto está associado a clima árido, certo? E aí, se é assim, o deserto gelado não entra. Aqui eu tenho um oásis. O oásis nada mais é do que o lençol freático exposto nos lugares mais baixos do deserto. Então, como eu tenho água aí, tem uma certa vida que aparece no lugar, tá? Vou dar uma notícia para vocês, vocês vão dizer se é mentira ou se é verdade, ok?
No deserto do Saara, é mais fácil alguém morrer afogado em uma enxurrada provocada pela chuva do que morrer de sede. É verdade ou é mentira? Acho que é verdade, Maria. Cara, é verdade. Ninguém morre de sede no deserto. Por que ninguém morre de sede no deserto? Porque eles levam consigo cantil com água e reabastecem nesses oásis aí, enfim, não tem problema. A questão é que se der uma grande chuva e alguém estiver lá, a água vai escorrer para cá, aqui vai subir o nível, não tem como subir essa duna aqui se ela estiver molhada, e se for uma grande chuva localizada, vai acabar morrendo mesmo, não tem jeito. Vai subir aonde? Subir na árvore? Se conseguir, né? Então, eventualmente, encontram pessoas mortas com areia dentro do pulmão. Subentende que, dentro do estômago, subentende que engoliu a água misturada com areia e acabou morrendo, respirou, enfim. Clima do deserto é árido, não tem estação chuvosa com regularidade nem espacial nem temporal. Não se sabe nem onde nem quando pode chover. Não se espera durante épocas de mês, certo? Enfim. Mas chove, tá, galera? Todo lugar do mundo chove, inclusive no deserto. Solo arenoso ou rochoso. Aqui eu tenho um deserto rochoso, meio oeste dos Estados Unidos. Aqui tem um deserto arenoso. Existem desertos predominantemente quentes, como o Saara e o Kalahari. Isso de dia, porque à noite faz frio, a areia perde temperatura, né? E desertos predominantemente frios, como Gobi e Atacama, aqui porque são desertos altos. A altitude, quanto mais alto, mais frio. Aqui, de dia, o deserto é frio, de noite ele é gelado. Tá certo? Oscilação diária de temperatura, quer dizer que tem uma amplitude térmica diária aqui considerável. De dia é mais quente, de noite é mais frio. E o ambiente é inóspito, pessoal, justamente pela escassez de água, né? Quase todo animal e planta necessita de água. Se não tem água, fica difícil a vida se adaptar aqui. Show? Aí a ideia do deserto de gelo que eu falei, desconsiderando o clima e considerando só a escassez de vida. Acha uma vida aí. Talvez uma bactéria que a gente não enxergue, né? Que é adaptada a frio. Vegetação mediterrânea. Essa está na página 54. Pessoal, vegetação mediterrânea é um negócio estranho porque parece muito com o cerrado, porém com algumas plantas aciculifoliadas, com folhas fininhas, tipo pinheiro. Eu nunca me dei por satisfeito com as imagens da vegetação mediterrânea. Então, o que eu fiz? A primeira oportunidade que eu tive, eu aluguei um carro e fui de Lisboa até Gibraltar, atravessando toda a Andaluzia espanhola, para ver de perto essa porcaria desse negócio aqui, como é que é de fato, tá? Aí, a partir daí, ficou mais fácil para mim falar disso em sala de aula. Ora, se não, vejamos. Ela está presente ali, ó, sul da Europa, norte da África, no entorno do mar Mediterrâneo. Por isso que ela é mediterrânea. Só que com as mesmas características você vai achar na Austrália, no sul da África, no Chile e ali na divisa entre Estados Unidos e México. E quais são as características? Vegetação esparsa, espalhada, árvores distantes umas das outras, predominância de maquis e garrigues, presença de 3 estratos, gramas e erva, extrato herbáceo junto ao chão, arbustivo, árvore de tamanho médio, e árvore maior, extrato arbóreo. Toda vez que eles falam disso aqui nos vestibulares, eles falam maquis e garrigues. O que são maquis e garrigues? É mais ou menos assim, ó. Tem vegetação que é mais rasteira, tem vegetação que é mais arbórea. As mais rasteiras são os maquis. As mais arbustivas aqui são os garrigues. Isso para dizer que a vegetação ela é de pequeno porte e de médio porte, predominantemente. Vai ter árvore grandona? Até tem, galera, na beira de rio, principalmente, mata ciliar, tá? Muito comum você ver na natureza pé de azeitona, certo? A azeitona é oliveira, né? Isso você vê naturalmente assim para todos os lados,
Como você vê aqui em Goiás, pé de piqui, por exemplo, no meio do cerrado. Tá? A vegetação mediterrânea, então, é essa. Também pega fogo durante a estação seca deles, porque ela é típica de uma estação seca e chuvosa, só que lá é o contrário. Enquanto aqui em Goiás, no nosso clima tropical, está chovendo, lá é seco. Quando aqui é seco, lá está chovendo. Então, lá é muito mais seco do que chove. Consequentemente, a vegetação fica mais seca e submetida ao risco de pegar fogo também. Beleza? Vegetações herbáceas. Livro de vocês. Página 54, formações campestres. E aí aqui, ó, no mundo, América do Norte, alguma manchinha na América Central e do Sul. Tem ali na Eurásia, na própria Ásia, ao norte do Oriente Médio, e tem no sul da África. Você vai pensar aqui, galera, em vegetação rasteira, tipo essa aqui. Vou mostrar a imagem do livro. Olha o tanto que parece. Então, assim, é uma formação herbácea, tem capim. Lembra erva, capim, tá? Fechada, você não vê o chão, a terra, né, no caso, e presentes em áreas de clima temperado. Então, essa imagem aqui é de pradarias no Canadá. Essa imagem aqui é de São Roque, Minas Gerais, a do livro. Se você for abduzido de um e parar na outra, você vai achar que é o mesmo lugar. Né? Enfim, ocorrem principalmente no clima continental e nas áreas de transição para a zona térmica temperada. Clima continental, galera, é um clima em que predomina menos umidade do que o clima litorâneo. E a temperatura, geralmente, ela é mais rigorosa. O verão é mais quente, o inverno é mais frio. Pode ser contínua ou não, de grande densidade e diversidade. Denominações. Na Europa e na Ásia, chama steppes. Na África do Sul, chama veld. Na América do Norte, chama pradarias. Na América do Sul, no Brasil, chama pampas. Pampa gaúcho. Campanha gaúcha. Aqui a gente fala campo também, no caso do gaúcho. Curiosidade. Gaúcho tradicional é o uruguaio, tá? Porque tem pradaria, tem pampa chegando no Uruguai. O gaúcho argentino, galera, ele é mais gaúcho tradicional para o mundo afora aí do que o brasileiro. O brasileiro é o extremo sul sulista, aquele que vive lá na campanha gaúcha, que já é divisa com o Uruguai. Existe um desenho do Pateta Gaúcho, da Disney, e ele está no Uruguai, ele não está no Brasil, por exemplo. Steppes na Mongólia, olha só, vegetação. Olha os mongóizinhos aí brincando. Praia nos Estados Unidos, você não vê árvore. Num lugar desse não deve ter macaco, não, né? Observação idiota que eu estou fazendo, lógico, né? Macaco pica em árvore. Campanha gaúcha. Parece terra dos Teletubbies. Informação complementar para vocês, na campanha gaúcha é comum esse relevo com inclinações levemente onduladas, como vocês estão vendo aí, ó. O nome disso é coxilhas. Coxilha no Rio Grande do Sul. Beleza? Formação herbácea do Brasil, especificamente, vamos falar das pradarias brasileiras. Também conhecido como pampas, pradarias, campos gaúchos e steppes. Olha as coxilhas aí, ó. Paisagem monótona, levemente ondulada, com pouca variação de espécie. O povo relata que numa paisagem assim é mais fácil dormir no volante. Será? Localização, olha lá, ó, no extremo sul do sul, fronteira com o Uruguai. Ó, deu até som de ver a pradaria. Característica, vamos lá, vegetação rasteira, capim, pobre biodiversidade, no que se refere à espécie, tem pouca variação, chega a ser semi-heterogênea, semi-homogênea, né, no caso. E predomínio da pecuária, lógico que se eu tenho capim, galera,
tem como tocar gado e ser cargado. Qual que você prefere, tocar gado ou ser cargado? Eu prefiro cercar, porque ele é meu, né? Embora não seja um capim de ótima qualidade, dá para alimentar gado, sim. Beleza? Página 55, floresta temperada. Olha, essa aqui não é perene, ela não é sempre verde. Possivelmente eu estou numa estação aqui de transição entre a primavera e o outono. Ó. Localização delas. Estados Unidos, Europa, Rússia, mais ou menos. China, tem no Japão, na Austrália. Madagascar, que está muito mais para ser tropical. Mas, enfim, olha as características. Floresta decídua caducifólia. Vamos colocar assim no chat, ó. Decídua caducifólia. O que aconteceu? Ué. Decídua caducifólia. Pensa em folha caduca, perde a folha, perdem as folhas durante um período. Ok? Tá no chat. E aí é lógico, se o inverno que vem é rigoroso, é muito inteligente para a árvore soltar a folha, porque vai diminuir o atrito, o contato com a neve e o atrito com o vento. Clima temperado com as 4 estações bem definidas, verão quente, inverno gelado, primavera das flores e outono perdendo as folhas, porque o outono precede o inverno, pelas razões que eu acabei de falar. Muito devastada. Por quê, galera? Porque ela está no lugar onde, na Europa, por exemplo, foi o berço da civilização moderna ocidental. E aí, servia como fonte de energia também, além da expansão urbana. Fonte de energia porque tem madeira que queima. Construção civil, né? As madeiras que vão nas casas, geralmente as casas são de madeira, na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Sai daqui. E também tem a questão da expansão agrícola, né? Área de campos agrícolas, e enfim, isso tudo acabou fazendo com que essa vegetação fosse uma das mais devastadas do mundo atualmente. Tá certo? A gente estuda assim, ó, nos Estados Unidos, basicamente, não tem mais cobertura vegetal. Galera, eu fiquei surpreso com o que eu vi por lá, viu? Eu saí de carro aqui, ó, onde está a setinha, nos Grandes Lagos, estado do Ohio, e fui até Nova York aqui, ó, por terra. E eu vi vegetação para todo lado, galera, para todo lado. Vegetação nativa mesmo, natural. Não sei se tem essa devastação que o povo fala, não. A impressão que dá é que as ONGs querem fazer escândalo. E aí eu não estou criticando ONG, não, pelo amor de Deus, tá? Eu até colaboro com ONG ambiental por aí. Mas de que elas querem fazer um alarmismo, sabe? E fala que não tem, muito menos do que não tem de verdade, para despertar nas pessoas uma consciência imediata do ponto de vista ecológico e ter o medo de destruir no futuro. Honestamente, eu fui imaginando que eu ia ver destruição e plantação. Não foi o que eu vi, não. Sobrevoando aí, assim, entre Lisboa e Paris, aqui na Europa, nessa pegada aqui, assim, mais ou menos, ó, daqui da ponta para cá, assim, mais ou menos, eu vi muita expansão agrícola, muita mesmo, e pouca cobertura vegetal original. Agora, nos Estados Unidos, eu cheguei a ver muita, muita. Não sei. Talvez eu vi só onde tem também, né? Vai saber. Floresta de coníferas. Conífera, galera, lembra o quê? A palavra conífera. Show, Maria. Conífera é que possui estrutura semelhante a um cone, ou seja, com base larga e topo estreito. Igual o pinheiro que vocês estão vendo aí. Ó. A base é larga e vai estreitando a direção do topo. Isso, galera, é uma adaptação
ao clima. Como cai neve aqui, se a árvore tivesse uma copa arredondada que nem na Amazônia, ia acumular neve em cima, ia pesar. Como cai neve aqui, a folha tem que ser fininha que nem uma agulha, para grudar menos neve na folha, como é a folha de uma árvorezinha de Natal, se você arrancar, você vê, porque replica o pinheiro, tá? A conífera também vai estar associada ao fruto, que é a pinha. A pinha tem a base larga e tem a ponta estreita, que nem aquela pinhazinha que o bichinho da Era do Gelo luta para comer o filme inteiro. Localização. Pertinho lá do Polo Norte. Floresta conífera, aciculifoliada e boreal. Vou colocar aqui no chat para vocês o aciculifoliada. Aciculifoliada, com folhas finas, parecendo agulha. Dá para costurar com a folha, né? Mas ela é fininha que nem agulha, tem o formato de uma agulha. Está no chat, aciculifoliada. Abaixo do Círculo Polar Ártico, lá em cima, duas estações distintas, com inverno predominante. Então, assim, ó, duas estações distintas lá é o inverno e o verão. O inverno ele vai envolver basicamente quase todo o outono, o próprio inverno e um pedacinho da primavera. O verão, um pedacinho da primavera e o verão propriamente dito. O verão não é quente, tá? O verão é ameno. As temperaturas são baixas mesmo no verão. Só que o inverno é rigoroso, eu estou quase no Polo Norte. Pouca chuva, desmatamento para a produção de celulose, sobretudo do Canadá, que é a maior indústria de papel do mundo, e a área de ocorrência de chuva ácida, tá? Detalhe, e eu gosto, é do detalhe, a maior floresta do mundo não é a Amazônia, são as taigas siberianas, lá na Rússia. Dá mais ou menos uma extensão maior que o Brasil inteiro. Então, quando falar a Amazônia é a maior do mundo, não. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. A maior floresta do mundo são as taigas siberianas. Beleza? Turminha, até aqui alguma dúvida? Tá muito atropelado ou tá tranquilo? Tá de bobs? Fala com o titio aí. Jason, tranquilo, meu querido? Liz, tá bom então. Continuar. Valeu, Ana. Aqui no Brasil, nós temos as nossas coníferas, que são as pradarias. E aí, no caso aqui, o tronco, né, tem a base lá que o topo vai estreitando. Pradaria aqui também é chamada de pinheiro do Paraná. Pradaria, cara. Araucárias. As araucárias também chamadas de pinheiro do Paraná. Aqui no mapa é o verde, ó. Essa região do Brasil. Tô falando de pradaria porque, assim, as pradarias e as araucárias estão no sul do Brasil. Aí me induziu a confusão. No caso das araucárias, estão em lugares mais altos, geralmente em região serrana. Se alguém nunca viu uma araucária, lá na Igreja Santana tem, uma bem grandona lá. Enfim, galera, vamos lá. Araucária aciculifoliada, vocês já sabem, folhas finas parecidas com agulhas. Floresta subtropical é o nome dela para nós aqui no Brasil. Aqui a gente tem a equatorial, Amazônia, tropical, Mata Atlântica, subtropical, araucárias. Semi-homogênea, poucas espécies. Tem pinheiro também, e tem a pinheiro do Paraná. E coníferas, porque a estrutura dos pinheiros que tem lá é estrutura de cone. Pessoal, talvez vocês já foram em Gramado, Canela, essa região serrana do sul do país. A vegetação deles não tem nada a ver com a nossa. É até bonito, sabe? Diferente, cheio de pinheiro para todo lado. Nos parques, então, melhor ainda. Só que ela é muito destruída no Brasil, e as causas estão aqui, ó. A principal delas, a expansão agrícola. No caso aqui, simbolizada pela uva. A uva é típica do sul do país. A construção civil para fazer casa lá, eles tiram a madeira de lá mesmo. Cultura europeia, né? Muito europeu ali, alemão, italiano, espanhol, migraram para aquela região. Então, tem a extração de madeira e a expansão agrícola, tá?
Aqui uma área que é a área de araucária, dá para ver lá em cima, ó, tem araucária lá, mas que está tudo desmatado. Aí tem um resquício de pecuária aqui, ó. Aqui é mata ciliar, tá? Mata ciliar é característica diferente do lugar. Tundra, vamos lá para o Polo Norte. Livro de vocês, página 57. A tundra é a vegetação típica do Polo Norte da curta estação de verão que acontece por lá. Como o solo, ele tem um subsolo congelado pelos permafrost, que é esse subsolo congelado, não dá para nascer árvore aqui, porque a raiz não penetra. Então, eu tenho só musgos e líquens. Musgo, um lodo mais consistente, líquen, as florezinhas, as plantinhas que dão por lá. É encontrada apenas no Polo Norte. Tá lá, ó, o mapa. Clima dos caras é polar. Olha que bonito. O inverno é longo e frio. O verão é curto e quente. É nesse verão curto e quente que a vegetação se manifesta. Predominam musgos e líquens, o mesmo que eu disse para Mediterrânea, onde nos vestibulares eles só falam de maquis e garrigues. No caso da tundra, só falam de musgos e líquens. Se falar musgo e líquen, já marca tundra logo de cara, tá? Presença de aves e mamíferos. Aqui, talvez, o animal que domine o ambiente é o urso polar, né? Beleza? Isso aqui deve ser uma rena, ou alguma variação de rena. Na vegetação rasteira, você encontra lebre, por exemplo, e aí o equilíbrio da cadeia alimentar é garantido pelo abate de uma espécie por outra. Depois de tundra, o livro nos oferece Mata dos Cocais, página 57. E, galera, tem um termo que eu não coloquei aqui. Eu coloquei aqui a localização, a principal vegetação lá, o destaque do lugar, que é o babaçu. E coloquei características, mas faltou colocar um termo aqui, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu só achar aqui. Pontinha do dedo. Aqui, ó. Ecótono. Pessoal, ecótono é uma área de transição. Ou seja, quando eu tenho uma vegetação aqui, um aqui, e junto às duas, ali no meio, eu tenho o ecótono. Ecótono você vai associar a transição, tá? Mata de transição, localizada entre as florestas úmidas da Amazônia, o clima semiárido do sertão, a caatinga, e o clima tropical semiúmido do cerrado. Vamos botar no mapa? Dá um look aí, ó. Aqui tem Amazônia, aqui tem caatinga, aqui tem cerrado. A mistura disso tudo gerou a Mata dos Cocais. É assim chamada porque nela predomina coqueiros, né? Com destaque para o babaçu e para a carnaúba. Babaçu de cima, carnaúba de baixo. Onde o extrativismo vegetal é a fonte de renda de muitas famílias. Galera, 4 vezes no Enem caiu questão sobre as quebradeiras de coco babaçu. Que são essas mulheres que vivem da extração, aí eles quebram o coco, separam o coco, separam a casca e destina ao que se tem que se destinar. Por exemplo, eu já vi cera de lavar automóveis feita de babaçu. Eu já vi sorvete de coco, de pavê de coco de babaçu. Delicioso, galera. Já vi cosmético a partir do babaçu, doce de babaçu. Aliás, o babaçu serve para muita coisa lá. Aí tem um problema sério. Como isso aqui dá naturalmente, os fazendeiros querem cortar esse babaçu para poder usar a propriedade deles. Essas mulheres vivem de extrair esse babaçu. Se o fazendeiro cortar, ela não vai ter fonte de renda. Aí dá uma briga de interesses entre o dono da propriedade e os trabalhadores locais. Tem município, sobretudo no Maranhão, que criou leis que proíbem derrubar babaçu por lá. Isso desvaloriza a terra. Para o proprietário, resta o que então? Ele monta lá uma fábrica qualquer de qualquer coisa de babaçu, deixa as mulheres entrarem, extraírem, elas vendem para o cara mesmo, para um preço assim bem irrisório, por um preço irrisório, e todo mundo acaba sobrevivendo nesse equilíbrio aí entre os interesses. Certo? Para encerrar essa parte, Complexo do Pantanal. Complexo do Pantanal vem na página 58.
está situado nessa região aqui do Brasil. Lembrando que aqui é só Brasil, porque ele se estende para o Paraguai e para a Bolívia. Na Bolívia e no Paraguai chama Chaco, Chaco paraguaio, Chaco boliviano. Mas está aqui, galera, ó, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. E falar do Rio Paraguai aqui é importantíssimo, por quê? Porque é do alagamento do Rio Paraguai, da cheia do Paraguai, que eu vou ter o alagamento do Pantanal. Quando vem a época da estiagem, o Rio Paraguai volta ao seu leito, o Pantanal não está mais alagado. Então, o Pantanal ele fica alagado, como vocês estão vendo aí, geralmente 6 meses por ano. Depois que alagou e vai voltando, fica essas poças aí, ó, nos lugares mais baixos. Os peixes que espalham durante o alagamento, eles ficam presos nessas poças. E aí, o sol continua evaporando e o volume de água continua diminuindo. O peixe fica mais exposto ainda. O passarinho que come peixe e vê aquilo fala assim, véi do céu, mas tem comida, hein? Aí ele manda um zap para o outro passarinho que está lá nos Andes chilenos, manda um zap para o passarinho que está lá na Amazônia e fala assim, ó, pode vir que tem muita comida. Aí os pássaros inteiros migram para cá, da América do Sul toda. Aí, galera, a cobra que come pássaro, quando vê aquele tanto de pássaro, ela fica doida. Ela joga lá no grupo do Facebook, né, de comedores de pássaros, e as cobras migram da América do Sul todinha para cá. Aí os pássaros que comem cobras, eles fazem o grupo deles também, falam assim, vamos comer cobra até não querer mais. E toda a cadeia alimentar da América do Sul basicamente migra na direção do Pantanal, por conta dessa dinâmica que eu falei. Clima tropical continental é o nosso aqui, calor, pouca chuva, ou nenhuma chuva no meio do ano, estação chuvosa e uma seca. Um verão quente e chuvoso, um inverno frio e seco. Dessa maneira, na época das chuvas, o Pantanal fica alagado. Na época da seca, o Pantanal fica barrento, daí o nome Pantanal. É uma espécie que lembra pântano, tá certo? Provavelmente, a fauna mais rica do mundo está nesse lugar. Ou aqui, galera, ou no Serengeti, na África, que é uma espécie de Pantanal deles lá. De qualquer maneira, a biodiversidade aqui ela é ampla. Além de aves, tem peixes, mamíferos, répteis. Cara, é interessante pensar que no Pantanal, deixa eu descer um pouquinho na cadeira aqui, que eu estou com as costas doendo, coisa de velho. Que lá no Pantanal, além de todos os animais, também tem basicamente todas as plantas. Você vai achar aqui planta lá do sul, lá da Amazônia, aqui do Cerrado. Como? Quando o periquito está comendo goiaba aqui em Goiás e recebe no zap dele que lá está cheio de peixe para comer, cheio de comida, sei lá, ele para de comer a goiabinha dele assim naquele momento, digerindo ela e vai embora. Quando ele chega lá e vai fazer cocôzinho, ele solta a sementezinha lá. Então, dessa forma, a vegetação também migra para o Pantanal. Tá certo? E aí, galera, a gente completa toda a proposta do autor aqui, faltando falar só do que eu pulei aquela vez, que foi o manguezal e a restinga, vegetação litorânea. Então, eu peço que vocês coloquem aí na página 52. Eu cheguei a mostrar uma imagem de manguezal para vocês, pensando nas raízes aéreas aí, ó, nesse ambiente de encontro de água doce do rio com água salgada do mar, o que constitui, então, a vegetação halófila, né, aquela acostumada a ambiente ácido. Aí eu aprofundo nela na aula que vem, porque a gente tem poucos segundos agora, senão não consigo nem dar tchau para vocês, tá? Mas eu fico devendo. Beleza? Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, que Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Tamo junto, viu? Obrigado pela atenção. Tchau.